Luiz Carlos Miele e Ronaldo Bosco foram os maiores produtores de shows do Beco das Garrafas no meio dos anos 1960, no Rio de Janeiro. O Beco das Garrafas é, na verdade, uma rua curta, sem saída, um apêndice da Rua do Vivier, em Copacabana, e tinha na época 3 casas de shows, uma menor do que a outra. Era o epicentro do samba jazz, onde se apresentavam os melhores músicos do Brasil. Lá no Beco, Miele e Bosco tinham assistido ao primeiro show de uma gauchinha de 18 anos, Elis Regina. Em poucos meses, a cantora já era uma estrela em ascensão quando a dupla de produtores resolveu chamá-la para um espetáculo e ofereceram o maior cachê que poderiam pagar. Elis pediu o dobro. Quando o Bosco lhe perguntou debochadamente: "Você tá achando que é Barbra Streisand?", Elis falou: Tô e sou. E eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo, seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de se tornar um apoiador do programa e assim ajudar a que eu continue a fazer a série O Arranjo. A partir de apenas R$10, acesse apoia.se/oarranjo. E se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/oarranjo. Arrastão foi lançada por Elis Regina no primeiro Festival da Excelsior, em 1965, e é uma parceria de Edu Lobo com Vinícius de Moraes. No verão de 1962, com 18 anos, Edu recebeu o convite de uma amiga para uma festa na casa dela, em Petrópolis, e entre os convidados estava Vinícius de Moraes. Edu subiu a serra com violão. Ele não iria perder a chance de conhecer Vinícius. Nas festas e reuniões daquela época, era comum o violão passar de mão em mão, e Edu tocou várias parcerias de Vinícius com Carlos Lyra, até arriscar tocar uma música autoral, uma composição dele. Vinícius sempre foi gentil e generoso com os mais jovens e perguntou: "Você não teria aí, não sei o que, uma musiquinha sem letra e tal?" Por sorte eu tinha, e ele, em seguida, na mesma noite, na mesma festa, uma festa e tal, ele fez a letra e tal. A canção se chama Só Me Fez Bem. É melhor viver do que ser feliz. Edu dobrou a letra com cuidado e colocou dentro do sapato, para não correr o risco de ser assaltado e levarem a letra do poeta. 3 anos depois, Edu lançou o seu primeiro LP, pela gravadora Elenco, o que era um sinal de muito prestígio. A Elenco era de Aloysio de Oliveira, que achou que 2 daquelas músicas poderiam fazer sucesso no primeiro festival da TV Excelsior, em São Paulo, e fez a inscrição. Aleluia, parceria de Edu com Rui Guerra, e Arrastão, parceria com Vinícius, foram selecionadas para o festival. Como o festival exigia músicas inéditas, Aloysio atrasou o lançamento do LP, porque o festival podia ser uma boa propaganda para o disco, e acertou na mosca. Com uma interpretação histórica e arrebatadora de Elis Regina, Arrastão ganhou o primeiro lugar. Com o arranjo de Luiz Essa, é a versão de Arrastão do compacto gravado por Elis Regina logo depois do festival que eu vou analisar nesse vídeo. Foi para atender um pedido da avó que Elis Regina foi cantar pela primeira vez no programa de rádio Clube do Guri, que era apresentado no domingo por Ari Rego, um grande sucesso na rádio Farroupilha. As estrelas do programa eram os talentos mirins, que vinham de todo o Rio Grande do Sul com seus pais e vestidos nas suas melhores roupas. Aos 7 anos, Elis cantava todos os dias, o dia inteiro, com um timbre e volume que pareciam ser de uma mulher bem mais velha. Mas Elis travou na hora do ensaio, assustada com tudo em volta, e não abriu a boca. Para a irritação da mãe, que achou um absurdo a filha fazê-la passar por aquela vergonha. Aos 12 anos, Elis pediu para a mãe levá-la de novo, e Dona Hercia ainda provocou: "Quero ver se tu vais cantar mesmo." Quando Elis foi chamada no palco, a mãe viu que a filha não estava bem. Pálida, com as luvas furadas pelas mordidas de apreensão e com uma hemorragia nasal de sujar o vestido. O pianista deu o acorde de introdução e a menina de óculos grossos continuou imóvel. Mas aos poucos ela começou a cantar, e aquela voz forte que saía não combinava em nada com a sua aparência frágil. Era uma impostação segura e afinada, e o estúdio da Rádio Farroupilha veio abaixo. Ari Rego, o apresentador, e o pianista se olharam. Ele percebeu que algo muito forte estava acontecendo, e mais tarde, quando chegou em casa, contou para a mulher: "Descobrimos a nova Carmen Miranda." Elis virou estrela do programa e, como pagamento, às vezes, recebia uma caixa de bombons. Quando ganhou um concurso, levou para casa um ferro de passar roupas, o que deixou Dona Herci muito feliz. A família não tinha um ferro em casa. Começou a ter seu nome falado pelas rádios.
até que a Rádio Gaúcha fez uma proposta para profissionalizá-la, ter um salário. Elis tinha 13 anos. Aos sábados e domingos, dias de descanso no colégio, Elis se apresentava como crooner de orquestra em bailes e às vezes cantava por 5 horas seguidas, sem descanso. Quando o gerente comercial da gravadora Continental, Wilson Rodrigues Pozo, passou por Porto Alegre, ele encontrou um velho amigo, radialista da Rádio Gaúcha, que o convidou para assistir uma apresentação da grande revelação da cidade. Pozo era experiente, já tinha visto muitos novos talentos, inclusive participou do lançamento da cantora Maísa, e ele ficou muito impressionado com Elis, na época com 16 anos. Ele nem tinha poderes para tanto, mas procurou os pais da menina e fez a proposta. Um contrato para 2 discos, e a Continental pagaria as passagens para Elis ir com o pai gravar o disco no Rio de Janeiro. Não havia cachê, como de praxe, mas se os discos vendessem muito, Elis ganharia muito dinheiro. Ele disse também que o repertório era um detalhe, depois decidiriam isso. De volta ao Rio, Pozo levou uma chamada do chefe por assinar um contrato com uma desconhecida. Mas quando ouviu a menina cantando alguns sambas-canções Dor de Cotovelo, o presidente da gravadora teve uma ideia. Lançar Elis para competir com o lançamento recente da concorrente Odeon. Elis seria a Celi Campelo da Continental. Naquele início da década de 1960, ainda não existia a Jovem Guarda, mas Celi Campelo tinha vendido 100 mil cópias cantando Estúpido Cupido. Oh, Cupido, vê se deixa em paz. Eu coração que já não pode amar. A gravadora escolheu Carlos Imperial para produzir o disco. E ele criou uma nova artista, bem diferente do que Elis vinha fazendo em Porto Alegre. Saíram a franja e os vestidos de babado, e entraram sainhas, batons e coques. O título do disco era Viva a Brotolândia, que não tinha nada a ver com a cantora que ele já era, e o disco não fez sucesso nem em Porto Alegre. Eu já de antemão acho esse negócio de lançar alguém para combater alguém uma pobreza total, completa e absoluta. Eu sempre achei. E eu não queria, entende, ser a sombra de quem quer que fosse. Eu queria ser eu, fazer minhas coisas. Nessa pré-história da sua carreira, Elis ainda gravaria mais um disco pela Continental e mais 2 pela CBS, sem nenhuma repercussão. Elis desembarcou com seu pai no Rio de Janeiro em 31 de março de 1964, um dia antes do golpe militar. Trazia 150 contos no bolso, não era muito dinheiro. Uma vaga proposta da gravadora Philips e uma carta de recomendação para trabalhar na TV Rio. Logo que chegou, foi convidada para participar de um disco com as músicas do espetáculo Pobre Menina Rica, com músicas de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes e arranjos de Tom Jobim. Seria uma estreia em grande estilo, mas precisava passar pelo crivo desses, já na época, monstros sagrados. Carlos Lyra já estava convencido, mas faltava convencer Tom. Elis cantou Primavera, mas não convenceu o maestro, que, segundo a biografia de Elis, escrita por Júlio Maria, teria dito a Carlos Lyra: essa não vai dar, esquece. Elis contou depois, em depoimento a Zusa Homem de Melo, que ela tinha acabado de chegar, estava muito tímida, inibida, insegura. Diz que ficou como um caramujo dentro da casca. A voz saía pequenininha e ela não gravou o disco. Ela logo começou a trabalhar na TV Rio, fazendo qualquer coisa na TV. Até participou de um humorístico chamado A Escolinha do Edinho Gordo, no estilo da Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anísio. E nesse programa de TV, ela contracenava com Jorge Ben, Orlandivo e Wilson Simonal. Através do produtor Roberto Jorge, Elis conseguiu fazer um show no Beco das Garrafas e começou a chamar a atenção de muita gente boa. Foi no Beco que Elis conheceu o americano Leonardo Laponzina, de nome artístico Lenny Dale. Lenny tinha chegado ao Rio contratado por Carlos Machado, o grande empresário do teatro de revista, e adorou o Rio, resolveu ficar. Roberto Jorge pediu que Lenny ajudasse Elis a se movimentar, e Lenny desenvolveu o estilo de Elis mexer os braços, o que no Festival de Excelsior queria acontecer em menos de um ano, fez com que Elis ganhasse o apelido de Hélice Regina, de tanto que girava os braços. Mas a vida de Elis estava bem difícil. Os shows no Beco davam pouquíssimo dinheiro, e o salário dela na TV Rio mal pagava a kitnet em que ela morava. Ela e a família inteira. Nessa época, a mãe e o irmão também tinham vindo de Porto Alegre, e todos moravam nesse cômodo, com divisórias de biombo e uma cortina improvisada, de chita estampada. Elis desabafou com Roberto Jorge, dizendo que estava pensando em voltar para Porto Alegre. E ele retrucou: mas Elis, você quer ou não quer ser a maior cantora do Brasil? A resposta dela foi seca: eu não quero, Roberto. Eu já sou a maior cantora do Brasil. Além do gestual, Lenny Dale mostrou para Elis um artifício de arranjo muito usado na Broadway, e que aqui ganhou o nome de desdobrada.
consistia em ralentar a música, fazê-la ficar mais devagar. Eram os mesmos compassos num tempo mais dilatado, e normalmente numa passagem de um trecho para outro da música, para criar um ápice, um agudo. Elis testou a desdobrada em um show no Teatro Paramount, em São Paulo, em que ela interpretou Terra de Ninguém com o compositor Marcos Valle. Marcos vai tocando a música no violão no andamento normal, e perto da entrada de Elis ele ralenta, diminui o andamento, para a entrada de Elis com a banda, e a plateia vai ao delírio. Mas um dia vai chegar que o mundo vai saber. Elis já estava com certo nome em São Paulo quando foi convidada por Solano Ribeiro para ser uma das intérpretes do primeiro festival da Record. Ela foi chamada para defender, como se dizia na época, 2 músicas. Por um Amor Maior, de Francis Haime e Rui Guerra, e Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Elis gostava mais da primeira, mas sentiu que a recepção do público foi mais intensa com Arrastão nas eliminatórias. A finalíssima do festival foi no antigo Cine Astoria, em Ipanema, que era então o auditório da TV Excelsior do Rio. Elis cantou Arrastão com uma garra impressionante, como quem defende um prato de comida. Parecia que sabia que era a chance da sua vida, que tinha que sair dali vencedora naquela noite, e não teve para ninguém. Arrastão ganhou, e Elis foi considerada a melhor intérprete. O diretor do festival, Solano Ribeiro, tentou contratá-la para trabalhar na TV Excelsior. Elis ganhava 80 mil cruzeiros na TV Rio, e resolveu pedir alto. Queria 600 mil para assinar com a Excelsior. Solano tinha indicado Marcos Lázaro, um polonês crescido na Argentina, para ser o empresário de Elis Regina. E como as tratativas com a Excelsior não deram certo, Marcos Lázaro resolveu colocar as suas habilidades de negociador em ação. Espetou Elis na ponta do anzol e lançou em um tanque de tubarões, no caso, a TV Tupi e a TV Record, que brigaram pelo passe da cantora. A Record ganhou quando fez a proposta definitiva, que transformou Elis Regina na artista mais bem paga da TV brasileira, 6 milhões de cruzeiros por mês. Durante uma festa na casa de Dorival Caymmi, enquanto todos cantavam Temporal, uma música do anfitrião, Edu Lobo ficou improvisando um contracanto e começou a encontrar uma melodia própria. Guardou o tema na cabeça e ficou trabalhando nele uns dias, até considerar pronto e mostrar para o Vinícius. Vinícius fez a letra para a música muito rápido. Ele entendeu o tema praieiro, na praia do Caymmi, e escreveu a letra em 5 minutos. A primeira parte da música tem um esquema melódico bem definido. Uma nota longa, seguida de frases ascendentes de 6 notas. E tem jangada no mar. No refrão se repete o esquema de uma nota longa primeiro, mas aí seguida de uma frase descendente de 11 notas. Choveu, olha o arrastão entrando no mar sem fim. E tem também uma terceira parte, o que os americanos chamam de bridge, de ponte, bem lenta, e que cria um contraste interessante com o resto da música, que é mais agitado. Nessa gravação, o arranjador Luiz Essa demonstra, mais uma vez, todo o seu conhecimento técnico e timbrístico na utilização dos instrumentos de orquestra. Tem naipe de cordas, metais, saxofones e ainda flauta. É um arranjo com tons épicos e com muitas variações de andamento, muitos climas diferentes durante a música. De acordo com Zusa Homem de Melo, em seu livro A Era dos Festivais, Arrastão determina o nascimento do gênero música de festival. Uma letra com uma mensagem, como a de Vinícius. Uma melodia contagiante, como a de Edu Lobo. Um arranjo com nuances e momentos fortes, como o de Luiz Essa. E uma interpretação épica, como a de Elis Regina. Parece assim uma receita de bolo simples, mas era muito difícil de costurar todos esses elementos e ainda conseguir em cada um deles a qualidade que teve Arrastão. Não era fácil repetir. Arrastão tem a forma ABCAB, e nessa gravação o arranjador segue exatamente esse esquema, não há repetição de nenhuma parte da letra. As partes A e B do começo são bem ritmadas. A parte C é bem lenta, mas o ritmo volta no segundo A. Na última parte B acontece a desdobrada, o andamento fica mais lento, e a música termina em fade out. Na introdução, os saxofones tocam em oitava a melodia do refrão, com resposta dos metais.
E tem jangada no mar. Na parte A tem um contracanto nas cordas, com respostas na flauta. E todo mundo pescar. Uma frase descendente nos saxes prepara para o refrão. Ataques ritmados dos sax como acompanhamento e respostas nos metais. O contrabaixo faz uma espécie de levada de marcha, mas dobrado. Ao invés de uma nota por tempo forte, ele toca duas. E a bateria também toca dobrado. Eu e pão e traz Iemanjá pra mim. Cama de cordas em notas longas na parte C, com piano arpejado. Me abençoai, quero me casar com Janaína. O contracanto da parte A, que na primeira vez era tocado pelas cordas, agora é tocado pelo trombone. Já vem vindo arrastando. A rainha do mar vem. De novo a frase do sax em oitava, no ralentado. Na desdobrada estão todos tocando forte, e os sopros fazem um acorde amplo, do grave até o agudo. A base toca como se fosse um samba lento. Nunca jamais se viu tanto peixe. Nunca jamais se viu tanto peixe. Olha-me, meu nosso Senhor. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa, a partir de apenas R$10, em apoia.se/arranjo ou patreon.com/arranjo. Muito obrigado. Até uma próxima. Já vem devagar, já vem vindo arrastando, é a rainha do mar, vem na lei de João. Nunca jamais se viu